Prefeita Márcia Roberge Carni nos fala sobre toda essa expectativa criada, essa celeuma, ao mesmo tempo polêmica, né? Enfim, prefeita, a situação começa a tomar pé, mas o bairro Santo André começa a ter uma preocupação constante, passa a ser seu calcanhar de Aquiles? Sim, com certeza, porque ali é uma situação um pouco mais séria, que é a questão que a gente tem medo, a população ela tem medo quando vem chuva forte, já vem a preocupação. E nós não podemos deixar essa população desamparada. E estamos já em reunião, hoje eu tive reunião com o pessoal da CIT, representantes do Santo André e Tubarão, e vamos juntos unir as nossas forças e em busca de recursos, ou através de FINISA, ou através de emendas parlamentares, enfim, a gente vai ter que unir as forças e resolver essa questão. Bom, o prefeito se tornou réu. Isso, de uma certa forma, como é que fica todo o trâmite? A senhora ainda está interinamente. Tem algum passo a ser dado com relação à sua permanência definitiva como prefeito? A princípio, eu precisaria, digamos, que houvesse como é que eu diria, um impeachment do prefeito para ser a prefeita, mas isso nada impede que eu continue fazendo os trabalhos e junto com toda a equipe, nada impede que alguma solução seja feita no município. Bom, a senhora teve um dilema e também uma surpresa quando recebeu o seu IPTU. Eu recordo que a senhora ficou surpresa com o valor do seu IPTU, até a sua família inteira, e a senhora, naquela ocasião, disse que não tinha nem condições de pagar aquele valor, que era em torno de 4 mil e pouco, se eu não me engano. Isso. Né? Ficou bem alto. E uma outra, a senhora ficou surpresa com a administração. Uma outra surpresa que a senhora ficou também foi com relação a esse empréstimo feito, que a senhora disse que não foi consultada. Né? E o prefeito cansava de dizer nas entrevistas de que havia uma sintonia muito forte com a senhora. Me parece que essa sintonia ela pegou algum ruído. Eu diria o seguinte, existia uma sintonia sim de amizade, ele era uma pessoa que me respeitava, mas nas decisões administrativas era ele. A senhora não tomava participação nenhuma? Não, eu tomava participação nos atendimentos com a comunidade, nos atendimentos com a educação, mas nas decisões administrativas eu era uma vice-prefeita e ele que decidia. Bom, prefeita, agora vamos falar um pouquinho mais dessa obra específica, desse empréstimo. Né? Esse dinheiro que virá, eu perguntei para o Marinho, ele me disse que ele pode até de repente ser parcelado. O Santo André requer aí uma situação de extrema urgência. Então já vai precisar ir buscar aí 1.400.000. Tem essa verba ou vai ter que vir do empréstimo? Não, hoje nós não temos esse recurso, mas a prefeitura vai unir os esforços, de repente ver a busca, de repente, de um superávit, como a gente já conseguiu para a ponte a chamada Ponte da Amizade, né, doutor Estélio? Mas hoje ainda não temos, nós temos que buscar esse recurso. Como é que está também a questão, prefeita, dos cargos comissionados? Tem muito? Não, na verdade, não houve muita mudança em termos de cargos comissionados. Nós temos aqueles necessários, porque a prefeitura ela não tem, inclusive nós estamos buscando o quadro funcional de cada secretaria, porque o que acontece? O nosso município ele tem 31 anos, mas ele ainda precisa de muita coisa. Nós precisamos pensar num quadro funcional de uma forma mais efetiva para cada secretaria. Hoje, a maioria das secretarias de governo não possuem pessoas efetivas para exercer a sua função. Na maioria são utilizadas cargos comissionados. Isso é falho? É. E tem que ser feito um estudo. Eu fiz essa pergunta porque o prefeito, na época, concedeu uma entrevista a gente e não poupou ninguém da atual administração, nem mesmo os secretários, todos, né? Ele disse que todas as secretarias tinham deficiência e que ninguém estava apto para estar exercendo tamanha função. O que a senhora tem a dizer
depois de 76 dias que a senhora está na administração? Desde que eu assumi, eu procuro fazer reuniões com as secretarias. Faço em coletivo com todos e faço com equipes de trabalho. E a gente junto tem tentado resolver os problemas que a gente precisa resolver no Capivari. Então, o que eu faço? O problema está lá na capinação. Então, a gente chama a equipe da capinação e a gente cobra. Vamos trabalhar, vamos limpar a cidade. E é assim que a gente está fazendo, porque não basta também, como ele colocou, que a culpa era dos secretários. Mas a gente também tem que contribuir. Então, se o secretário não fizer, a gente tem que chamar mais de perto. E é isso que a gente faz. E ele que admitiu todos. Né? É ele que admitiu. O que eu faço? Eu chamo para conversa. Converso bastante e cobro. Cobro, que nem assim a dona de casa cobra para fazer as coisas, eu cobro. Prefeita, mais algum detalhe? Não, eu só espero assim que a gente tenha esse apoio, nós vamos estudar. Se a população realmente não querer isso, a gente não faz. Porque a gente está aqui também para receber o apelo da população. E a senhora vai sempre realizar esse tipo de encontro com a imprensa para levar também esse esclarecimento, porque eu achei muito interessante isso, né? E acho que é uma forma também da imprensa saber por dentro e por fora o que está acontecendo na administração. Eu penso que a gente erra menos quando a gente divide. E se a gente não dividir, só fazer internamente e depois soltar a notícia, isso é mais agravante. Obrigado, prefeito. Tá bom, obrigada também. Estamos à disposição.